Boa noite. Então vamos continuar, né? O próximo é Como Usar Sabiamente o Dinheiro, que é do livro Mensagens Selecionadas do Hernandes, né? Como usar sabiamente o dinheiro. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. 1 Coríntios 16, 1, 2. A responsabilidade social da Igreja não pode ser dissociada da sua teologia do mundo por vindouro. Em 1 Coríntios 16, 4, o apóstolo trata do uso de dinheiro na questão da assistência aos pobres, depois de subir às alturas excelsas, onde mostrou com diáfana clareza as glórias da esperança cristã, falando da ressurreição dos mortos e da vitória sobre a morte. O apóstolo termina sua carta voltando à realidade do aqui e agora, convocando os crentes a abrir o coração e o bolso para a assistência aos necessitados. Vamos analisar o texto. 1. O compromisso com a ação social. 1 Coríntios 16, 1. Paulo não está falando aqui de dízimo nem de contribuição para os cofres da igreja, mas está falando de uma oferta para atender as pessoas pobres da igreja de Jerusalém. Não é uma campanha para aumentar o orçamento da igreja nem para suprir as despesas da igreja, mas um socorro às pessoas necessitadas da Judéia. O princípio de Paulo é que os cristãos devem doar a outras pessoas. 2. O compromisso de socorrer os aflitos. 1 Coríntios 16, 1. A região da Judéia, onde estava Jerusalém, passara por uma grande fome, Atos 11, 27 e 28. E como consequência, muitos foram levados à pobreza. Além do mais, com o martírio de Estevão, começou a perseguição aos cristãos, o que fez muitos crentes abandonarem a cidade, Atos 8, 1, 4. A igreja de Antioquia já havia enviado uma ajuda financeira aos cristãos pobres da igreja de Jerusalém, Atos 11, 29 e 30. 8 anos antes de escrever 1 Coríntios, Paulo tinha se comprometido com os apóstolos Pedro, Tiago e João, os líderes da igreja de Jerusalém, que faria algo pelos pobres. Gálatas 2:10. Paulo estava comprometido não apenas a pregar o evangelho, mas também a assistir os pobres. Evangelização e ação social precisam andar juntas. Paulo entendia que as igrejas gentílicas deviam abençoar financeiramente a igreja de Jerusalém pelos benefícios espirituais recebidos dela. Romanos 15, 25 e 27. Paulo escreveu 2 Coríntios mais ou menos um ano depois de 1 Coríntios. Ele dá testemunho de que esse projeto de levantamento de ofertas para a igreja pobre de Jerusalém tinha sido um sucesso. 2 Coríntios 8, 2, 4. 2 anos depois, quando ele fez um apelo à igreja de Roma, inclui Corinto, Acaia, como um bom exemplo. Romanos 15, 26. 3. O compromisso de contribuir segundo o padrão de Deus. 1 Coríntios 16, 2. O apóstolo oferece-nos vários princípios sobre a contribuição que merecem destaque. Primeiro, o cristão deve doar às pessoas que não fazem parte da sua igreja, seja na visão evangelística, seja na visão da ação social. A motivação básica da contribuição deve ser ajudar outros. A igreja não vive só para si mesma. Egoísmo financeiro é um sinal de mundanismo. Uma igreja missionária é uma igreja solidária. Quem são os outros aqui? Os irmãos da igreja de Jerusalém. A Bíblia nos mostra as prioridades da contribuição. Gálatas 6:10, 1 Timóteo 5:8. Segundo, as necessidades devem ser divulgadas. A primeira orientação é que as necessidades devem ser divulgadas de maneira clara e precisa. Paulo não teve receio de contar aos coríntios que ele precisava de dinheiro e para quê. Paulo não é apenas direto, mas também autoritário, como ordenei às igrejas da Galácia. 1 Coríntios 16, 1. Ofertar para as causas cristãs de valor é uma obrigação cristã, tal como ir à igreja, orar ou ser fiel à esposa. Pastores que ficam constrangidos em pedir dinheiro à igreja para causas justas não estão fundamentados na verdade de que é mais bem-aventurado dar do que receber. Atos 20, 35. Uma igreja que dispõe de recursos financeiros também tem responsabilidade de ajudar os pobres. Terceiro, dar é um ato de adoração. Cada membro da igreja deveria vir ao culto no domingo preparado para contribuir para atender à necessidade dos santos pobres. É triste quando os crentes ofertam apenas como dever e não como sacrifício agradável a Deus. Filipenses 4:18. Dar é um ato de adoração ao Salvador ressurreto. Quarto, a contribuição sistemática deve ser estimulada.
Paulo propôs planos funcionais para que a igreja de Corinto pudesse ser mais efetiva na contribuição. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha parte em casa. 1 Coríntios 16, 2. Isso significa separar regularmente o dinheiro para a oferta. Se não formos sistemáticos na contribuição, dificilmente contribuiremos. Se esperarmos sobrar, é bem provável que não o façamos. Se fôssemos tão sistemáticos na contribuição como somos nos nossos investimentos, a obra de Deus prosperaria muito mais. Quinto, a contribuição deve ser proporcional, conforme a sua prosperidade. 1 Coríntios 16, 2. O apóstolo Paulo mostra que ninguém está isento de contribuir. A contribuição deve ser justa. Quem ganha mais deve dar mais. Um cristão de coração aberto não pode manter a mão fechada. A contribuição é uma graça e não um peso. Se apreciarmos a graça de Deus para conosco, teremos alegria em expressar a mesma graça por meio de ofertas generosas a outros. Sexto, a contribuição deve ser pessoal e individual. O apóstolo Paulo diz cada um de vós, entre aspas. 1 Coríntios 16, 2. Ele esperava que cada membro da igreja participasse da oferta, tanto os ricos como os pobres. Todos os crentes devem participar desta graça e dar aos pobres. Que Deus nos desperte para contribuirmos segundo a nossa renda, a fim de que a nossa renda não seja de acordo com a nossa contribuição. Seja maior, né? Continuando, o próximo é: mais bem-aventurado é dar do que receber. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Atos 20, 35. A filosofia que rege o mundo é diametralmente oposta àquela estabelecida por Jesus. O mundo desaprova e escarnece dos valores que regem nossa conduta financeira. Numa cultura em que a lei rege é elevar vantagem em tudo, ganhar tudo que puder por todos os meios, de todas as formas, em todo o tempo, e de todas as pessoas para o seu próprio deleite, o ensino de Jesus é revolucionário. Mais bem-aventurado é dar que receber. Atos 20, 35. Ninguém é tão pobre que não possa dar, nem tão rico que não possa receber. Todos podem experimentar essa bem-aventurança. Dar não é tanto uma questão de quanto dinheiro temos nas mãos, mas de quanto amor temos no coração. Nós sempre somos ricos em relação a alguém. Sempre haverá alguém mais necessitado do que nós. Somos sempre desafiados a repartir um pouco do que temos. Essa bem-aventurança de dar é restrita apenas aos ricos. A Bíblia não condena a riqueza. Se a riqueza é granjeada com honestidade e trabalho e usada com generosidade e altruísmo, ela é uma bênção. O problema não é ser rico, mas avarento. O problema não é possuir dinheiro, mas ser possuído por ele. O problema não é ganhar dinheiro, mas retê-lo com usura. O problema do mundo moderno não é escassez de provisão, mas injusta distribuição. Enquanto uns têm de sobra, outros passam necessidade. Enquanto uns morrem de comer, outros morrem de fome. O que é jogado fora da mesa de uns, falta na mesa de outros. O problema da fome não é falta de alimento, mas falta de amor. A parábola do samaritano, Lucas 10, 25 e 37, aponta-nos 3 tipos de atitudes que estão presentes na sociedade. A primeira atitude é dos ladrões salteadores que saquearam o viajante, deixando-o semi-morto à beira do caminho. Esses são aqueles que vivem para fazer o mal, são de todo corrompidos, maquinam o mal, tramam violência, executam-no sem compaixão, em vez de trabalhar e ganhar o pão com o suor do rosto. Não respeitam a vida nem os bens do próximo. A segunda atitude é representada pela omissão do sacerdote e do levita, que ao verem o homem ferido à beira do caminho, passam de largo. Esses são aqueles que vivem para si mesmos. Estão muito ocupados com os seus próprios negócios, não têm tempo nem amor para cuidar dos necessitados. A terceira atitude é do samaritano, que ao ver um moribundo abandonado sua própria sorte, olha, se aproxima, cura, levanta, carrega e investe na vida do necessitado, sem se importar com a sua nacionalidade ou religião. O amor não tem preconceitos nem fronteiras. Ele é altruísta, o amor pensa nos outros mais do que em si mesmo, o amor tem mais prazer em dar do que em receber. Na verdade, perdemos o que retemos e possuímos o que damos. A semente que comemos ou guardamos não pode se multiplicar. O que damos, porém, é como uma sementeira que se multiplica. Quanto mais damos, mais recebemos. Quanto mais semeamos, mais colhemos. O princípio bíblico é: mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos 20, 35. Vejamos alguns ensinos práticos sobre esse postulado. 1. Precisamos entender que a riqueza não é para ser acumulada, mas distribuída. Atos 20, 35. Diz
Jesus disse que é difícil um rico entrar no reino de Deus, Lucas 18, 24. Na verdade, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico ser salvo. É mais fácil passar um camelo. Tá duas vezes passar. É mais fácil passar um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico ser salvo. Contudo, o que para os homens é impossível, é possível para Deus. Lucas 18, 24, 27. O rico não pode fazer do dinheiro seu Deus, nem pôr a sua confiança na instabilidade das riquezas. 1 Timóteo 6, 17. Os ricos têm um grande ministério, ajudar os pobres. Eles precisam ser generosos no dar. Precisam aprender a repartir os seus bens. Zaqueu, ao ser convertido, resolveu destronar o Deus Mamon do seu coração. A generosidade foi a primeira evidência da sua conversão. Lucas 19, 8. Jesus fala sobre um rico avarento que se regalava em suas festas sem se apiedar de Lázaro, faminto à sua porta. Sua riqueza tornou-se um combustível da sua própria ruína. Ele morreu e foi para o inferno porque amou mais o dinheiro do que a Deus e ao próximo. Ele não foi para o inferno por ser rico, mas por ser avarento. Lucas 16, 19 e 31. A avareza é a evidência mais hedionda do egoísmo. 2. Precisamos entender que quando damos aos pobres é como se estivéssemos dando ao próprio Deus. Mateus 25, 40, Filipenses 4, 18. No dia do juízo, os homens serão julgados segundo as suas obras. Mateus 25, 31, 46. Certamente pelas obras ninguém pode ser salvo. Efésios 2, 8, 9. Não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras. Efésios 2, 10. As nossas boas obras não nos levam para o céu, mas nós as levamos para o céu. Apocalipse 14, 13. Jesus disse que quando damos pão ao faminto, água ao sedento, veste ao nu, abrigo ao forasteiro, visitamos os presos e doentes, é como se fizéssemos essas coisas a ele. Mateus 25, 40. Temos de ver Deus no rosto do nosso próximo. Aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4, 20. Negligenciar a generosidade aos pobres e aflitos é como sonegar a Jesus um gesto de socorro. Deixar de dar pão a quem tem fome é o mesmo que negar um prato de comida ao Filho de Deus. O apóstolo Paulo diz que o que ofertamos aos outros é como uma oferenda a Deus, como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Filipenses 4, 18. 3. Precisamos entender que quando damos aos pobres, emprestamos a Deus. Provérbios 19, 17. Deus é o dono de todas as coisas. Salmo 24, 1. Somos apenas mordomos dos bens que ele nos confiou. 1 Coríntios 4, 1. Somos administradores de bens alheios. Lucas 16, 1, 2. Nada trouxemos para este mundo, nem dele vamos levar coisa alguma. 1 Timóteo 6, 7. Não há bolsos em mortalhas, nem caminhão de mudança em enterros. Nossos tesouros não podem nos acompanhar, nem nos valer na viagem que faremos para a eternidade. Contudo, quando socorremos os aflitos com os bens que o próprio Deus nos confiou, isso é como um empréstimo a Deus. Provérbios 19, 17. Ele nunca fica devendo nada a ninguém. Ele é a fonte de todo o bem. Ele é quem nos dá a vida, a saúde, a inteligência e nos capacita para adquirirmos riqueza. Deuteronômio 8, 18. Ele é quem abre as janelas do céu e derrama sobre nós bênçãos sem medidas. Malaquias 3, 10. Sua palavra é clara. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Lucas 6, 38. Jesus disse que até um copo de água fria que você der a alguém em seu nome não ficará sem recompensa. Sim, mas bem-aventurado é dar que receber. Enquanto damos coisas materiais, recebemos recompensas materiais e, sobretudo, espirituais. Deus é o supremo galardoador. 4. Precisamos entender que quando damos aos pobres, o nome de Deus é glorificado e o evangelho ganha credibilidade. Filipenses 4, 18, 20. Quando os homens veem as obras da igreja, as boas obras da igreja, eles glorificam a Deus. Mateus 5,16. Quando a igreja compartilha as necessidades dos santos, as portas se abrem para o testemunho do evangelho. O apóstolo João diz que o amor verdadeiro não é apenas de palavras, mas traduz-se em obras, em ajuda ao necessitado. 1 João 3, 17 e 18. João Batista disse que o verdadeiro arrependimento implica também repartir comida com quem tem fome e vestes com quem está nu. Lucas 3, 11. Na igreja primitiva, as pessoas tinham tudo em comum. Atos 2, 44, 4, 32. O apóstolo Paulo nunca separou a pregação do evangelho da assistência social. Ele se preocupava com os pobres. Gálatas 2:10.
5. Precisamos entender que a generosidade no ato de dar é o caminho da verdadeira felicidade. Atos 20, 35. Jesus disse que dar não é um peso, mas é uma grande alegria. Atos 20, 35. Esse privilégio não é apenas um caminho excelente da bem-aventurança, mas um dom, mas um dos mais distinguidos. A ofertar não é um ato que deve ser praticado com tristeza, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Receber algo de alguém é uma grande bênção e nos proporciona uma grande felicidade, mas Jesus diz que a alegria de dar é maior do que a alegria de receber. Há muitas recompensas para aqueles que têm um coração generoso. A primeira recompensa é que a generosidade promove a glória de Deus. 2 Coríntios 9, 11. 13. Em segundo lugar, ela supre a necessidade do próximo, 2 Coríntios 9, 12. Em terceiro lugar, o generoso faz bem a si mesmo, Provérbio 11, 17. Em quarto lugar, a generosidade produz prosperidade, Provérbio 11, 24, 25, 2 Coríntios 9, 10, 11. Em último lugar, aquele que acode ao necessitado, Deus o liberta no dia da aflição, o preserva do inimigo, conforta-lhe na enfermidade e o faz feliz na terra, Salmo 41, 3. Mesmo que sejamos pobres, podemos ser ricos em bondade. A palavra de Deus nos diz que uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Provérbio 13, 7. Que mesmo em nossa pobreza possamos ser generosos no repartir, assim como o apóstolo ensinou. Pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. 2 Coríntios 6, 10. E aqui encerrou essa mensagem, que você possa ficar edificado com essa mensagem. Amém? Amém, Jesus.